Após termos criado os arquivos com as extensões RNW, precisamos agora aprender a executar esse arquivo no R para que ele possa ler, consequentemente gerar um arquivo com a extensão que o Moodle aceite. Então, para poder fazer isso, precisamos inicialmente carregar essas três bibliotecas aqui, chamadas exames, TTH e base 64, ANC. Antes de executarmos o código para poder gerar o arquivo com extensão do Moodle, é sempre interessante a gente executar na versão HTML, porque através dessa execução aqui vai ser possível verificarmos se de fato a questão está correta, se de fato ela tem algum erro ou não na grafia, por exemplo, e se está com a estrutura que desejamos. Após isso, utilizando esse código aqui, exames2 Moodle, e o nome do arquivo RNW, ele irá executar e criará um arquivo com a extensão que o Moodle consegue ler. Muitas vezes estamos interessados em aleatorizar a questão, ou seja, cada vez que ele executa o código, ele cria valores diferentes, seja para um tamanho da amostra, seja para um vetor de valores, ou então qualquer outro tipo de informação que você queira aleatorizar. Para podermos, ao executar o código e pegar o valor que ele criou, então, como vocês podem perceber aqui, você tem que colocar o barra setpr e o nome da variável. Nesse caso aqui, eu tinha declarado na parte executável do R que existe uma variável tamanho n, que é referente ao tamanho da amostra, e np, que seria, por exemplo, a minha probabilidade na questão. Então, todas as vezes que você quer colar um valor que ele está mudando a cada vez que execute, você usa essa expressão aqui. Também é possível, por exemplo, aqui, colocar aqui, então eu tinha uma variável chamada lá e c, e eu multipliquei ela por 100. Então, quando ele pegar esse valor lá do código executável no R, ele vai multiplicar por 100, e aí vai imprimir o valor multiplicado por 100. Então, também é uma possibilidade que você tem para fazer. Então, outras observações importantes é que em determinadas situações estamos interessados em criar mais de uma questão, ou seja, executar o código mais de uma vez. Então, nesse caso aqui, como seria isso? Você, após o nome do arquivo, você coloca esse argumento aqui, n igual ao tamanho que você quer. Então, nesse caso aqui, eu coloquei 100, ou seja, ele vai criar dentro do mesmo arquivo do Moodle, ele vai criar 100 versões dessa questão 3 aqui. Porque, por exemplo, lá eu coloquei que para cada vez que ele executa o código, ele me deu um tamanho de amostra diferente, ou um tamanho de vetor de variáveis diferentes. Então, ele executou 100 vezes e dentro do mesmo arquivo ele vai ter 100 questões. Então, ao importá-lo para o Moodle vai conseguir reconhecer esse arquivo com 100 questões diferentes. Outra possibilidade também que vale ressaltar é que, por exemplo, em questões de zero choice, você tem a opção de tirar a penalização, ou seja, se o aluno errar a questão, o Moodle não vai penalizá-lo. Porque caso você não coloque esse argumento aqui, ele criar uma penalização automática. Como assim? Então, se por exemplo você tem um singular choice com uma questão verdadeira e 3 falsas, ele vai ter um fator de penalização para o aluno de 33,33%.